Bem, meus amigos, estamos aí mais um videozinho aí pra vocês aí, baixar aqui limão com mel rodando aqui. É, Hoje iremos falar sobre esse aparelhito aqui, Moto E7, né? Isso aqui é a versão de 64 GB, lembrando que ele tem duas variantes. A de 64 GB que é essa, 64 4 de RAM, e a versão de 32 e 2 de RAM. Então essa aqui é de 64 GB. Vou falar se vale ou não a pena esse aparelho aqui, lembrando, ele é de 2020. É um aparelho que já tem 3 anos que foi lançado. Então, vou mostrar ele aqui, detalhes aqui. Vocês podem ver que ele está muito novo, muito bem conservado. Esse aqui é da minha filha. Desde quando eu dei ele para ela, ela sempre cuidou bem desse aparelhozinho. O carregador dele já é tipo C, é um carregador turbo de 15 watts, conta com biometria na parte traseira, dupla câmera traseira com flash. Lembra muito o Moto G9 Play. A biometriazinha, a tela dele é de 6.5 polegadas, se eu não me engano, ou é 6.8. Vamos ver aqui nas especificações para ficar mais fácil. 6.5 polegadas. 6.5 polegadas. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. O Android dele, vou já verificar, mas ele filma em Full HD. O display dele, como eu estava falando para vocês, é 6.5 polegadas, 60 Hz. Na época não tinha esse negócio de 120 Hz, 144, essas coisas. E ele pega cartão de memória, viu? Até 512 GB. Câmerazinha traseira de 48 megapixels, mais a outra de 2 megapixels. Não tem a função NFC, mas o Bluetooth dele já é 5.0. O Wi-Fi dele, deixa eu ver se ele já é dual band. Tá mais fácil saber aqui, ó. Vai aqui na configuração. Uma coisa que peca nele aqui, ó, que o Wi-Fi dele não é dual band. Ele é só aquele Wi-Fi 2.4, não é aquele que pega o 5G do Wi-Fi. Então já é um ponto negativo em relação a isso, que limita muito a velocidade. A bateria dele é muito boa, ele é 4.000 mAh. Como eu falei, carregamento turbo de 15 watts, então carrega rápido. O processador dele é um MediaTek. É um MediaTek. Deixa eu ver aqui. A MediaTekzinha o Helio P22 de 2 GHz e octa-core. É um processadorzinho até legal. Como eu estava falando, são 4 GB de RAM aqui, ó, e 64. Então aqui, ó, ele tá na configuração dele aqui, ó, sobre o sistema, sobre o telefone Moto E7, versão de software, configuração, nome do dispositivo, modelo Raven. Deixa eu ver sobre, ó, Moto E7, versão de software. Para esses Motorola aqui, eu vou te falar, a gente passa muito tempo sem mexer com o Motorola. Quando vai mexer, tá no Android 10. Tô verificando, tá tudo certo. Então ele tá no Android 10, não é um Android mais atual, a gente tá no 13. Porém, ele tá no Android 10, que é o meu ponto de vista, tá bem atualizado ainda. Isso aqui é o mal da Motorola, viu, galera? Isso aqui, ó, a Motorola faz muito isso. É igual quem compra um Moto Edge. Muita gente me pergunta se vale a pena. Porque veja bem, a Motorola tem essa frescura. Você compra um aparelho hoje, é lançamento, ela atualiza. Manda o aparelho atualizadinho, tipo Android 13. Aí, Android 14 lança, ela vai lá e atualiza. Aí depois disso ela esquece o aparelho. Aí fica isso aqui, ó. O aparelho de 2020. Ela esqueceu, simplesmente esqueceu, não atualizou mais, entendeu? O último patch de segurança foi em novembro de 2022. Provavelmente que ela não vai mais atualizar nada, né? Mas nem por isso deixa de ser um aparelho ruim, um aparelho bom. Não é aquele YouTube Go como tinha naquele Moto E5 Play, que pelo amor de Deus, aquele Moto E lá, eu vou fazer um vídeo dele esses dias, que eu tenho um bicho daquele também. E vocês podem observar, ele é bem fluido, ó. Bem fluido. A câmera dele
não é ruim. Apesar que esse aparelho aqui é o intermediáriozinho de entrada, ó. Não é ruim, ó. Vocês podem observar, ó. Ó. Aqui é porque eu tô filmando uma filmagem. Aí fica... Mas tipo, se vocês estivessem pessoalmente aqui, vocês iriam ver o foco dele. É laser, ó. Rapidinho ele foca. Você procura alguma coisa para focar, ó, ele foca rapidamente, ó. Pode aproximar que ele foca. A frontal dele já peca um pouco. Não é o foco desse aparelho, a câmera frontal boa, não é. Mas durante o dia é boa. Só mais à noite fica um pouco chuviscado. Questão de aplicativos. Cabe bastante coisa. E tem a questão dele ser 64 GB, então é um aparelho que ainda vai poder ser usado por bastante tempo. Se ele fosse uma versão de 32 GB, eu não recomendaria porque é muito pouco, o sistema já consome bastante e cada dia que passa os aplicativos vai ficando mais grande, entendeu? Então aqui tem a questão de desempenho dele. Como eu falei, é um processador da MediaTek, é o LP22, não é um processador top, muito menos intermediário premium, é um processador mais de entrada, equivale mais ou menos o Snapdragon 450, entendeu? Então não é um processador forte, entendeu? Não é aquela coisa que nossa, que processador, não. É um processadorzinho de entrada. Porém, para uso de redes sociais, alguns jogos roda tranquilamente, né? Claro que você não vai conseguir aqui botar o PUBG, o Free Fire, essas coisas no gráfico no alto. Se você colocar no gráfico baixo, você vai conseguir rodar tranquilamente esses jogos que eu falei. Mas caso contrário, não vai rodar, entendeu? Assim, vai engasgar bastante. A impressão digital dele é muito boa por ser aqui nesse botão, então ela é bem rápida. E em questão de som, ele só tem esse som aqui, ó. Somente essa saída traseira aqui, não é aqui embaixo, aqui não é estéreo. Tem entrada para fone de ouvido. E aqui a câmerazinha frontal e auricular. E aqui o microfone e a entrada do carregador tipo C, ó. Coloca aqui para carregar. Deixa eu ver aqui se eu dar conta. Ó, carregando. Tá vendo? Carregando. Uma coisa que eu achei bacana aqui dele foi isso aqui, ó. Bateria. Deixa eu desligar aqui, ó. Ó. Bateria. Dados. Aqui, ó, o uso da bateria aqui, ó. Há 24 horas atrás, ou seja, tem um dia que ela carregou esse aparelho aqui. E aqui, ó, ela usou 3 horas no YouTube, 22 minutos no TikTok, 7 minutos no Instagram, 5 minutos nesse negócio aqui. E aqui, ó, da Laut. Então, é um aparelhozinho bastante bom em relação à bateria também. Não é ruim. Poderia ser melhor? Poderia. Se ele tivesse uma bateria de 5.000 mAh. Mas aqui não há necessidade, porque o processador aqui não é nenhum intermediário premium. Então é um processadorzinho mais de entrada, então ele vai ser bem econômico. E para uso de redes sociais ele é muito bom, porque tipo, 24 horas ainda tem 49%, ou seja, você vai passar tranquilamente um dia longe da tomada. Você vai usar aí, para pessoas que usam mais aí, um dia e meio. Geralmente a maioria dos aparelhos hoje em dia, você mal consegue usar um dia, né? E já conta com um carregamento mais rápido, mas estamos falando aqui no aparelho de 2020, ou seja, um aparelho que tem 3 anos. E ao decorrer dos anos, você sabe que há um desgaste muito grande em relação à bateria, entendeu? Se eu recomendo o aparelho, olha, se for a versão de 64 GB, eu recomendo. Se for de 32, não recomendo, por questão que é 2 GB só de RAM, então ele vai travar muito e vai ter pouco espaço de armazenamento. Esse aqui, ele já consegue ser mais fluido, porque são 64 e 4 de RAM, entendeu? Por mais que o processador dele não seja um topo de linha, mas só por ter mais RAM, ele já consegue ser um pouco mais fluido, entendeu?
E aí nesse caso aqui de 64 GB, 4 de RAM, eu indico ainda como um aparelho aí para quem quer usar redes sociais e alguns jogos, né, sei lá, para quem está começando, entendeu, usar aparelho telefônico aí para estar usando suas redes sociais, fazendo vídeos, gravando música, essas coisas, entendeu? E alguns joguinhos. Então valeu, fico com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.